salva de palmas. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Sente por um minuto. Agradecido e exaltado é o nome do nosso Deus. Assim como o vosso pastor prenunciou, eu peço perdão à igreja pelo nosso atraso, por não chegarmos no início. Nós viemos a Suzano e para pegar a Dutra e tantas rodovias, acabamos então atrasando um pouquinho. Mas eu creio que desde o início desse culto o Espírito de Deus já se faz presente. Aleluia. Quero agradecer ao meu amigo pastor Gilson Brito, pastor Ricardo também, que foram quem nos confiou esse convite. Agradecer ao pastor, presidente da igreja, louvado seja Deus, e a sua atenção também. Aos meninos que vieram comigo, todos lá da igreja, Deus os abençoe. E eu espero que cada um de vós compreenda isso, amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 23. Essa é a campanha da Quarta da Vitória. Mas nós sabemos que o nosso Jesus já nos entregou a maior vitória, que foi a sua morte, a sua vida, o seu sangue, a cruz do Calvário. E tudo que vem pós isso, querido, eu creio que é resultado da nossa oração. Tudo que vem pós a morte, pós o sangue, pós a cruz, é porque buscamos, adoramos, nos santificamos e decidimos servir um Deus que não está preso na cruz, mas que vive e reina para todo sempre. Amém? O texto de Lucas, se for costume da igreja se colocar de pé, assim faça. Lucas, capítulo de número 23, e o verso de número 50. Diz assim o texto: ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio. Era um homem bom e justo, e que não tinha concordado com a decisão e com os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Você pode dizer, esperava o reino de Deus? Esperava o reino de Deus. E chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu num lençol e colocou num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia tido ou sido sepultado. Era então o dia da preparação, ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram, prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Você pode se assentar. Glória a Deus. Adorado Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Somos poderosos. Existem alguns segredos
alguns mistérios que esse texto vai trazer para mim e para você nessa noite. E que com certeza, depois de ouvirmos esse texto, a revelação que Deus tem para mim e para você, a nossa conduta, o nosso comportamento acerca do corpo vai mudar. Vai mudar porque vai trazer em mim e você não só uma reflexão, mas uma vontade de executar o que Deus tem para falar comigo e com você. Nós vivemos um tempo onde a igreja de Jesus tem passado por uma decadência muito grande. Hoje nós não vemos mais a unidade no corpo. Nós vemos disputas e rivalidades de igrejas, e umas querendo ser melhores que as outras. E isso só atrapalha o corpo. Porque enquanto estamos apegados à igreja física, o corpo continua preso no madeiro. Enquanto estamos preocupados em rivalizar qual igreja é melhor, qual igreja é maior, quem prega mais, quem prega menos, qual igreja cheia, qual igreja vazia, o corpo vai sofrer. E o corpo não pode sofrer, porque ele já foi arrancado da cruz. E hoje, eu, você e milhares de irmãos cristãos ainda continuamos expondo o corpo de uma forma ilegal, de uma forma triste, negativa, dolorosa. Mas por isso que eu disse, depois desta revelação, o meu comportamento e o seu comportamento como cristão, ele vai mudar. Qualquer irmão que está do seu lado, diga para ele assim: essa noite é para a palavra mudar você. Diga para ele: vai mudar você, vai mudar o seu pensamento, vai mudar o seu comportamento, vai mudar as suas ações diante do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O texto que lemos, eu gosto dessa tradução e dessa narrativa de Lucas, porque ela começa dizendo acerca de um homem chamado José. Ele é membro do Sinédrio, mas existem duas características nele que precisam estar em mim e você. O texto diz que ele é bom e ele é justo. Ele é bom e ele é justo. O que me chama a atenção é que ele está dentro de um sinédrio, uma cúpula que está agora remoendo as decisões por ter mandado crucificar a Jesus. Pilatos, nesse momento, ele tem um peso no seu coração acerca de ter lavado as mãos quando ele tinha toda a autoridade de não deixar o corpo do meu e do seu Jesus passar pelo que passou. Aleluia! O sinédrio agora está reunido e com uma culpa maior do que se tivesse omitido o que fez. Pilatos lava a mão, mas na grande verdade as suas mãos estão mais sujas do que antes. E esse meu amigo José, da cidade de Arimateia, ele está dentro dessa cúpula, pastor Ricardo. Ele está dentro de um governo romano, mas o texto diz que ele é justo e que ele é reto. Ele não concorda com o ato dos outros. E eu te chamo hoje a atenção para ser diferente dessa forma. Você pode estar no meio de uma sociedade corrompida, você pode fazer parte de um governo corrompido, de uma sociedade fraudulenta.
mas você precisa mostrar a sua característica de justo e de bom. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa fazer a diferença. Não é porque a maioria grita A que eu tenho que gritar. Não é porque o governo estipula algo que eu tenho que seguir isso. E muitos soldados romanos agora estão com um sentimento, eu tenho certeza de que culpa no vosso coração. Mas José de Arimateia, não. José de Arimateia, não. Por que não, pastor? Porque o texto que lemos diz que, primeiro, ele não concorda com a decisão e com os atos dos outros componentes do sinédrio. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diga amém. Amém. O rostinho de vocês é de meio espanto. Mas o que eu quero dizer em contrapartida para você é que o cristão sempre tem que andar na contramão do mundo. Temos que andar na contramão das decisões erradas. Se o governo brasileiro opera de uma forma, eu não tenho que concordar com isso. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser justo. Se o meu governo me ensina a ser corrupto, eu tenho um governo celestial sobre a minha vida, e é esse que governa as minhas atitudes. Então eu não posso ser como as outras pessoas. Eu não tenho que ser, eu não tenho que fazer parte. Não posso fazer. Sabe o que diz a tradução em Marcos? Que esse José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Ele era um discípulo à distância. Ele não estava no meio dos 12, mas à distância ele fazia diferença. E esse é o grande problema. Muitas vezes queremos ser um dos 12. Esse é o grande problema. Queremos muitas vezes estar bem perto do líder, do pastor, do apóstolo, do bispo. Mas quem está fazendo a diferença nesse momento é um que estava à distância. Eu pergunto para você, nesse momento, onde está Pedro? Onde está Tomé? Onde está Bartolomeu? Onde está Tiago? Onde está André? Entra na história um discípulo que acompanhava Jesus à distância. E eu gosto de dizer isso porque por trás dos bastidores você pode fazer muito melhor do que quem está na frente. Quem está na frente às vezes se atrapalha. Quem está na frente às vezes perde a meada. José de Arimateia não. Se você acompanha comigo, o verso 51 termina dizendo: ele esperava o reino. Ele esperava o reino. Ele esperava o reino. Não andava do lado de Jesus, acompanhava Jesus de longe. Era um discípulo que aprendia de longe. E agora ele tem a oportunidade de fazer uma grande diferença no ministério de Jesus, porque o corpo está pendurado na cruz. 6 horas da tarde, viração do dia, vai se entrar o sábado e não se pode mais trabalhar, não se pode fazer mais nada. Jesus se dá a morte consumado por aproximadamente 3 horas e meia da tarde, e o corpo ainda está exposto na cruz. Se entrasse às 18 horas, às 6 horas, a viração do dia, o corpo não poderia ser tirado da cruz. O corpo não sendo tirado da cruz, iria ficar exposto o sábado inteiro. O corpo ia ficar exposto. Diga para a pessoa que está do seu lado: o corpo ia ficar exposto o sábado inteiro. Isso ia causar vergonha. Isso ia causar espanto no corpo. O corpo de Jesus exposto
o sábado inteiro ia começar a cheirar mal. O corpo de Jesus pendurado na cruz o sábado inteiro ia começar a apodrecer e a carne ia começar a rasgar e o corpo naturalmente ficaria pendurado. O corpo ia começar a ficar enrijecido, a pele enrijecer, porque eu e você sabemos que quando uma pessoa morre, em 3 horas no máximo, o sangue dessa pessoa começa a coagular, ela vai perdendo a coloração da pele, vai ficando esbranquiçada e vai começando a inchar, e um cheiro começa a ser exalado de um corpo morto. Então José de Arimateia entende tudo isso, e é a hora que ele entra em cena, pastores, é a hora que ele entra em cena, igreja. À distância ele percebe isso, e ele corre até Pilatos, o governador daquele momento, e ele pede para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque ninguém tinha se preocupado com isso. Então ele vai pedir permissão para se tirar o corpo da cruz. Eu acredito que aí é por volta de umas 4 e pouco da tarde, quando ele tem a liberação do corpo. O sepultamento de Jesus é muito rápido, não tem cerimônia, não tem velório, tem que ser muito rápido. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem que ser muito rápido. Você ainda não está entendendo, mas você vai entender. Aleluia! As coisas para o reino, as coisas para Jesus tem que ser muito rápido. Nós não podemos ficar protelando, segurando, adiando o que tem que se fazer hoje. Tem que se fazer hoje, não deixar para depois, para daqui a algumas horas. Não. No reino, quanto mais agilidade, habilidade você tiver, mais quem ganha é o reino. Deus, aleluia. Então eu não posso perder tempo. Diga para o irmão que está do seu lado, não perca tempo. Ah, mas a semana que vem eu vou lá visitar, eu vou lá orar. Aí você chega, já morreu. Quando você chega tarde, já não tem mais o que fazer. Então José de Arimateia, ele se adianta e ele tem a liberação do corpo, e agora ele vai para a cruz tirar o corpo de Jesus. Ele vai preparado de um lençol branco, e outra tradução vai dizer de fino linho. Branco, de fino linho. De que forma ele tira o corpo da cruz, eu não sei, porque eu não sou obrigado a saber tudo, mas ele tira. Ele tira. Porque tem coisas no reino e tem coisas na obra que você não vai ser habilitado para fazer naquele momento, mas você tem que se virar para fazer. É a mesma coisa de nós levarmos uma equipe que nunca foi para a rua para fazer resgate de rua. E de repente vamos nos deparar com um morador de rua, um irmão morador de rua machucado, ferido, sangrando, precisando de curativos, mas não tem nenhum enfermeiro, nenhum auxiliar no grupo. Você vai ter que se virar. Você vai ter que fazer. Aleluia. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. É a mesma coisa que nós chegarmos na igreja para cultuar, e chega na igreja não tem luz, e o culto precisa acontecer. Você vai se virar, você vai virar o seu carro aqui para dentro, você vai comprar a vela, você vai fazer alguma coisa, mas o culto tem que acontecer. Você vai chegar na igreja e de repente não tem copo descartável, acabou a água. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você não pode deixar para depois, não pode deixar para o pastor. Pastor, acabou a água. Não, o pastor já tem muita coisa para se preocupar. Se preocupa você com a água, se preocupa você com o copo, se preocupa você com a limpeza, se preocupa você com alguma coisa, mas se preocupa. Fala para o irmão que está do seu lado assim: é tempo de nos preocuparmos com o corpo. Com o corpo. Você pode dizer para ele mais uma vez: é tempo de nos preocuparmos com o corpo. Com o corpo.
Você é profeta dessa igreja nessa noite. Aleluia. É tempo de alguém se preocupar com um templo maior. É tempo de alguém sair para procurar. É tempo de alguém se mover para algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Eu aprendi com o meu pastor a ter fé. Ele me ensinou. Eu tinha uma igreja, a primeira igreja que o Senhor Jesus Cristo me deu para dirigir. Ela tinha capacidade de 60 pessoas. E quando eu pregava, eu ficava triste com os irmãos que ficavam de pé, porque eles me atrapalhavam de pé. Aí quando eu acabava o culto, eu chegava nos irmãos e falava: irmão, vai sentar, sai da porta da igreja. Me atrapalha, eu não gosto de ver vocês de pé. Só que eu não tinha percebido que eles estavam de pé porque não tinha cadeira, não tinha espaço. Aí um dia o meu pastor foi pregar na igreja e ele falou assim: pastor Adalberto, preciso te ensinar uma coisa. O dia que você tiver fé para 100 cadeiras, Deus te manda 100 ovelhas. O dia que você tiver fé para 300 cadeiras, Deus te manda 300 ovelhas. Porque não adianta você ter fé para 300 cadeiras e um espaço para 80. Então tem coisas que nós precisamos fazer para ontem. Tem coisas que nós precisamos agir com fé para ontem. Não é para daqui 2 meses, 1 ano. Porque o reino e o corpo precisam crescer. Crescer. Aleluia. Crescer. Crescer. Glória a Deus. Crescer. Aleluia. Glória a Deus. Igreja que não cresce tem algum problema. Igreja que não chega a membros novos, algum problema tem. Igreja que não faz batismo de novos convertidos, alguma coisa tem. Está entendendo? Nós precisamos então se mover. José de Arimateia, ele é maravilhoso. Eu gosto desse discípulo. Eu admirava muito Pedro, mas depois que eu conheci o José de Arimateia, eu deixei o Pedro de lado e passei a gostar do José de Arimateia. Porque ele me ensina a se preocupar com o corpo. Ele vai lá de qualquer forma, de qualquer jeito, e ele arruma uma maneira de tirar o corpo da cruz. Ele enrola o corpo de Jesus em um lençol de fino linho branco. Agora entenda comigo: o corpo de Jesus está totalmente ferido. O corpo de Jesus foi agredido. O corpo de Jesus sofreu. E quando açoitaram a Jesus, a teologia vai nos mostrar que as chibatas usadas tinham em suas pontas pedaços de ossos, pedaços de ferro, de chumbo, que quando batiam no corpo do meu e do seu Jesus, arrancava a carne. Então o corpo de Jesus estava totalmente dilacerado, destruído, feio. O corpo estava feio. Diga comigo: o corpo estava feio. O corpo não estava bonito. O corpo estava feio. O corpo estava, eu acredito que o sangue que escorria no rosto do meu Cristo e do teu Cristo, pela coroa de espinho, com espinhos de mais de 10 polegadas que foram cravados na sua cabeça, o sangue já era pisado já. A carne estava aberta. Diga: a carne estava aberta. E outra coisa, diga: o corpo estava aberto, dilacerado, ferido, moído, transgredido. O meu e o seu Jesus está exposto a uma morte terrível. E agora esse José de Arimateia se preocupa com as feridas do corpo. Ele se preocupa em
machucado, moído, com sangue pisado em um lençol branco. A sua intenção é esconder as feridas do corpo. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: a intenção de José de Arimateia é esconder as feridas do corpo. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? Que ela está preocupada com a placa e não com o corpo. E quando eu me preocupo com a placa, eu dou mais ênfase para o que é exterior e menos para o que é interior, pastores. Então eu preciso parar com essa rivalidade da placa, do nome, da grandeza do nome, e começar a olhar para o interior. O que causa o interior? Nessa barbárie sem direção de se preocupar com o nome da igreja, nós vemos coisas que são escandalosas para o corpo. Porque eu não posso aceitar e nem concordar e nem congregar em uma igreja que se preocupa com o nome, e o nome da igreja é Puleiro dos Anjos. Olha aí, esse não é forte. Mas existe, eu não estou falando para você algo que eu estou inventando. Isso é quem se preocupa mais com o nome, com a placa. A outra última que eu ouvi é: Jesus foi ali e já volta. Eita, olha essa aí. Fala para a pessoa que está do seu lado: menos com o exterior, menos com a placa e mais com o interior. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre que posso menciono isso. Pastor Gilson, ele foi testemunha de quando Deus me deu o nome da minha igreja, da igreja de Jesus que eu cuido. Ele falava para mim: você é maluco, cara? E eu falava: não. Ele falou que eu vou ser pastor. Ele falou que tinha um chamado na minha vida. Ele falou que me daria ovelhas. E o nome da minha igreja. E nós começamos trabalhando ali junto. E eu falei: o nome da minha igreja vai ser Igreja Fogo e Glória. Fogo e Glória, varão. E eu disse: Fogo e Glória. E ainda disse para ele, aí começamos a brincar com o nome ali, papá. Mas quando nós chegamos em Igreja Evangélica Internacional Fogo e Glória, aquilo entrou no meu coração e ardeu. E ficou, pastor. Ficou. 3 anos para frente, eu fui para Guaianazes fazer um culto. E desse culto, mais um culto, e mais um culto, e um culto para cada 15 dias, e um culto por semana, e 2 cultos por semana, e 3 cultos por semana. Aí Jesus falou: agora é a hora. E eu olhei para os irmãos e disse: irmãos, vocês vão orar, porque a gente precisa do nome da igreja. E nós precisamos do nome da igreja rápido. E aí nós fomos orar. E veio uma irmã e me procurou e ela disse: pastor, o que você acha de Fogo e Glória? Sabe o que aconteceu naquele momento? Eu pulei, falei língua estranha, eu glorifiquei, eu exaltei a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque já estava no coração. E aí a gente ouve umas coisas assim, tipo: Igreja Evangélica pedalando para o céu. Pedalando para o céu. Essa aí é forte. Pensou todo mundo montado numa bicicletinha e pedalando para o céu? É, não vai ser assim, não. Não vai precisar de bicicleta, não vai precisar pedalar. Só vai precisar estar atento para o toque da trombeta. E quando a trombeta soar, nós nos uniremos com Ele na nuvem. Então vai precisar estar atento. Não precisa de bicicleta, não precisa de puleiro, não precisa de nada disso. Precisa
estar atento, vigilante, porque a qualquer instante a trombeta pode. Aleluia. Só que não chega ao toque da trombeta. Só que não chega, está com ele nos ares. Vive em vigilância. Vive em oração. Glória a Deus, aleluia. José de Arimateia é um discípulo exemplo, porque ele começa a trabalhar pós-morte de Jesus. Poderia trabalhar quando Jesus estava em vida, mas ele trabalhou pós-morte. Ninguém entendeu ainda. Ele trabalhou pós-morte. Pós-morte. Entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Pós-morte. O que nós vivemos hoje? Pós-morte. Se é para fazer a diferença, vamos fazer agora. Se é para fazer a obra, se é para fazer o chamado acontecer, se é para expandir o reino, é agora, é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, que você pode fazer agora. Então a intenção desse maravilhoso discípulo é esconder a ferida do corpo. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele isso: esconda as feridas do corpo. Pastor, precisamos como corpo, como igreja, esconder as feridas do corpo. Porque o corpo tem feridas. O apóstolo Paulo vai falar para mim e para você que o corpo sou eu e você. Ele vai nos ensinar e dizer que o corpo da igreja é eu e você, e a cabeça é Cristo. Então, você é o corpo. Diga para o irmão que está do seu lado: você é o corpo. Você é o corpo. Diga para o outro: você é o corpo. Não podemos deixar expostas a ferida do corpo. Não podemos deixar a ferida à mostra. Não podemos. Temos que nos preocupar em enrolar o corpo em um lençol, em um pedaço de pano, e esconder as feridas do. Porque é o que nós mais vemos hoje. Vocês vão concordar comigo, senão eu vou achar que é só na Zona Leste que acontece. Que os nossos maiores inimigos não estão lá fora, estão dentro da igreja. E isso é triste, pastores. Porque quando o corpo tem que se unir, quando o corpo tem que ter comunhão, quando o corpo tem que ter afirmativa, o corpo todo trabalhando junto, sempre tem alguém que quer expor o corpo. Sempre tem alguém que quer ferir o corpo. Sempre tem alguém que quer falar do corpo. Em outras linguagens, em outra palavra, para você entender, sempre tem alguém falando mal da igreja. Sempre tem alguém falando mal do pastor. Sempre tem alguém falando mal da irmã, do irmão. E quando eu faço isso, eu estou expondo as feridas do corpo. Isso é muito triste. Fale para o irmão que está do seu lado: não expõe as feridas do corpo. Esconda as feridas do corpo. Vamos se esconder. Não somos um corpo só. Um só corpo. Somos um só corpo. A Bíblia vai dizer assim: de que adianta se todo mundo for boca? Já pensou? O senhor é boca, a irmã é boca, o irmão é boca, a irmã é boca também, o irmão lá de trás é boca, a irmã aqui é boca. Esse lado todo é boca. E aqui, todo mundo é a boca do corpo. E aqui, todo mundo continua sendo a boca do corpo. Aqui é a boca do corpo também. Aquela galera de lá é o corpo, mas é a boca. Já pensou se todo mundo fosse boca? Todo mundo ia querer falar. E quando todo mundo fala, não se chega a entendimento nenhum, porque todo mundo quer expressar a sua fala. Então um é a boca, o outro é o nariz, o outro é a orelha, o outro é o dedinho, o outro é o pé, o outro é o joelho, o outro é o antebraço, o outro é o braço, o outro é a mão. E o apóstolo Paulo vai ensinar que se nós ferirmos parte do corpo, todo o corpo sente. Não sente? Sim ou não?
Sim. Naturalmente, quando os meninos, os homens que estão aqui que jogavam futebol, quando você não tinha um tempo para jogar bola, você ia chutar a bola descalço na rua, e quando você chutava o chão e aquela tampa do dedão abria, na hora não dói, na hora não dói, você continua jogando, mas a hora que você vai tomar banho, na hora que você vai tomar banho, porque a água vai caindo no ferimento e vai começando a arder, vai tirando a sujeira, as impurezas. Então nós precisamos entender que quando o corpo fere, quando o irmão se desvia, quando uma irmã, isso aqui, dói no corpo. Eu não posso ser indiferente. Ei, amado, a sua condição social, o seu salário, aonde você mora, o teu carro, isso não importa de nada. Dentro da igreja nós somos todos um corpo. Glória a Deus, aleluia. O teu carro, a quantia do teu salário, o tamanho da tua casa. Dentro da igreja nós somos todos um corpo. Aleluia. Somos todos iguais. Glória a Deus. Somos todos parte um do outro. O texto diz que ele prepara uma gruta, um sepulcro. A tradução vai dizer, a outra tradução vai dizer que é um sepulcro virgem. Nunca ninguém havia sido depositado ali. Olha a preocupação desse discípulo em servir Jesus, mesmo pós-morte, com o primeiro, com o melhor, com algo que nunca foi usado, que corpo podre nenhum esteve ali, pastor. Então ele prepara uma gruta virgem, um buraco na pedra, onde ele vai sepultar Jesus. A teologia vai mostrar para mim e para você que aquilo ele comprou há muitos anos, mas estava ali sem uso. Nenhum corpo podre havia entrado ali, ninguém havia sido depositado ali. E agora ele pega aquilo que é puro e que é de particular dele, tá? É particular dele, e ele dá para Jesus. Mas Jesus está morto, pastor. Mas mesmo assim ele entrega para Jesus. Aleluia! Porque ele entende quem é o seu mestre, ele entende quem é Jesus. Ele é um discípulo que espera o reino. Aleluia. Então, mesmo pós-morte, ele serve Jesus como o melhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, mesmo pós-morte, continue servindo Jesus como o melhor. Não dê para Jesus qualquer coisa, não dê para Jesus nada usado, não dê para Jesus nada podre. Dê para Jesus sempre o primeiro, o melhor, porque Ele merece o melhor. Afinal de contas, Deus Pai nos deu o seu melhor, o seu único filho morreu por nós. Então, se for para dar algo para Jesus, tem que ser o melhor. Pronto, Jesus agora está sepultado. Algumas mulheres acompanham o sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, ia começar o sábado. E as mulheres que acompanham Maria Madalena, Joana, elas vêm aonde Jesus é sepultado e elas compram mirra, elas compram azeite, e elas vão servir Jesus com mirra e com azeite, aloés. Para quê, pastor? Jesus está morto. Você vai entender isso. Olha cá, óleo. Para que o óleo? Pergunte para o seu irmão, para que o óleo? Para que o azeite? Jesus está morto. Mas a questão não é Jesus morto, é o corpo. E com o azeite elas começam a hidratar o corpo. Elas começam a tirar o sangue pisado do corpo, porque o azeite com algodão vai limpando o corpo. Todo corpo precisa de azeite para ser limpo.
Aleluia. Pouca gente entendeu. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: o corpo precisa de azeite. Para curar as feridas, para limpar o corpo, precisa-se de azeite. E o azeite é que vai tirar as marcas do sangue pisado no corpo. Então eu preciso ter azeite no corpo. A igreja precisa de azeite. A igreja precisa investir no azeite. Porque o azeite limpa, o azeite purifica, o azeite limpa o sangue, as feridas. Eu disse para você que no início da ministração o corpo estava enrijecendo, o corpo ia rasgar, porque estava inchando. Mas elas começam a hidratar o corpo. Aleluia. Hidratar o corpo. A pele estava ficando esbranquiçada. Um cheiro ruim já estava exalando. Mas elas vão ali com todo o gelo e começam a limpar o corpo. Glória a Deus. E vão passando azeite no corpo. A pele vai ficando hidratada, mesmo morta, mesmo morto, mas a pele vai ficando hidratada. Elas estão retardando o processo da putrefação. E é isso que eu e você precisamos aprender como discípulo: retardar o processo da putrefação. Porque quando o corpo for ficar podre, você usa azeite. Tantos escândalos nós temos nas igrejas hoje, e quem o mundo só fica sabendo porque os de dentro falam lá fora. Mas o dia que eu e você entendermos e formos a unidade no corpo, o mundo não fica sabendo o que está acontecendo aqui dentro. E eles não têm motivo e nem razão para falar de mim, de você. Porque a notícia daqui de dentro só chega lá fora porque alguém de dentro leva lá para fora. E isso não é corpo. Isso é divisão no corpo. O último processo agora é a mirra, o aloés, as especiarias que elas compram. Para quê, pastor? O corpo está enrolado no lençol, escondeu-se os ferimentos. O corpo agora está hidratado, foi limpo do sangue pisado. E agora elas pegam os perfumes, a mirra, o aloé, e começam a colocar no corpo. Para quê? Para que o cheiro podre da morte não comece a exalar. Aleluia. Quando eu e você pode se colocar de pé. Aleluia. Quando eu e você se preocuparmos com o reino, as feridas do corpo não são expostas. Quando eu e você nos preocuparmos com o reino, com o corpo, a gente limpa a sujeira do corpo. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi chamado para limpar as feridas do corpo. Foi chamado para limpar a sujeira do corpo. Afinal de contas, muitos entram ali e entram sujos, entram cheios de carrapicho. E quem é que vai limpar? É eu, é você, é o pastor, é o bispo, é o evangelista, é o corpo. Aleluia. Dentro do reino ninguém tem exclusividade. Todo mundo é um só, é o corpo. Então eu entendo que para não exalar o cheiro podre da morte, elas começam a colocar perfume no corpo. Perfume. E não era qualquer perfume, não. Era um bom perfume. Porque a intenção é que o cheiro do corpo não comece a espalhar. O cheiro, vocês estão entendendo, senhor? Senhor? O cheiro. Então coloca perfume. Coloca perfume. A preocupação dessas mulheres em colocar perfume nu. E quando vai falar de perfume, a mulherada entende bem. Entende muito bem. E o corpo não pode estar fétido. O corpo precisa estar perfumado. Eu quero que você pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero fazer uma oração. Deus, aleluia.
Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração junto com você. E hoje nós vamos sair daqui com uma postura diferente. E a nossa postura agora é de esconder as feridas. Você viu o que era uma vez? Não, eu não vi. Você está sabendo? Deixa eu te contar. Não, eu não quero saber. Ficou sabendo do pastor? Porque quando você não dá motivo para as pessoas falarem, elas se calam. Eu aprendi isso muito cedo quando eu me converti. Quando alguém vier falar mal do teu pastor, quando alguém vier falar mal do corpo da igreja, corte ele, corte ela. Eu não quero saber, querido. Eu não preciso saber, querida. A não ser que você esteja aguçado para isso. Mas agora, no nome de Jesus, nós vamos fazer essa oração. E ao fazer essa oração, você vai pedir para Jesus que o Espírito Santo de Deus te conduza a ser um cuidador do corpo. Senhor, nós queremos nessa noite exaltar o teu santo e o teu poderoso nome. Te pedir que o Senhor derrame sobre as nossas vidas habilidade para isso. Que o teu Espírito venha sobre nós nessa noite e nos alcance, ó Pai, com pureza, com verdade, que sejamos realmente o corpo da igreja. Que cada um de nós hoje venhamos entender que o maior valor não está na placa, que o maior valor não está lá fora, mas está aqui dentro, que é defender o corpo. Então levante obreiros nessa noite, levante